fiscal. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso Esquina Sucupira. Hoje uma edição especial com um convidado muitíssimo especial, que é o nosso, quem me assistia lá no Antagonista vai lembrar, o nosso presidente do Banco Central de Sucupira, aqui no Esquina Sucupira, que é essa junção onde a gente encontra, onde a Praça dos Três Poderes encontra Faria Lima, e a gente fala um pouco sobre economia, um pouco sobre política, muito sobre investimentos e também sobre como a política atrapalha ou ajuda os seus investimentos. Então, eu vou chamar aqui meu convidado que me deu essa chance de trazer ele, abrilhantar o nosso programa aqui, o nosso querido ex-ministro da Fazenda e atual presidente do Banco Central de Sucupira, Mailson da Nóbrega. Ministro, meu cordial bom dia, boa tarde, né? Meu cordial olá, porque na internet qualquer hora é hora. E seja muitíssimo bem-vindo. Antes de começar, quero só agradecer novamente ao senhor por ter me dispensado essa horinha aí, essa meia hora, esses 40 minutos que a gente vai conseguir conversar aqui. Ok, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer enorme conversar com você sobre essa complexidade de Brasil, Donald Trump, enfim, conjuntura. Tem muito tema pela frente. É isso. Eu vou começar com uma pergunta meio no contrapé, assim, né? Eu sei que o senhor é um crítico de muita coisa que tem sido feita nos últimos anos com a economia brasileira, mas eu queria que o senhor começasse fazendo o raciocínio contrário, né? O que tem de bom na política econômica do governo Lula nesses últimos 2 anos? Não vale dizer nada. Não, eu acho que tem. Eu acho que o arcabouço fiscal é algo bom do governo Lula, né? Porque ele previu, por exemplo, corte de gastos. E corte de gasto viola o DNA do PT. Se você se lembra, o deputado Rui Falcão votou contra o pacote fiscal do Haddad e disse, numa entrevista a Mônica Bergamo, que votar a favor seria violar o seu DNA, né? A visão do partido, imagina, né? Então, pelo menos, se incomodou o Rui Falcão, é porque o arcabouço fiscal tem alguma coisa de bom, né? E eu acho que tem, né? Ele reedita o teto de gastos com uma única diferença, que ele tem uma possibilidade de crescimento anual de 2,5% da despesa primária, né? Assim, em termos reais, né? E ganha tempo, né? Porque para o Brasil hoje, governos do Brasil hoje, a questão é ganhar tempo, né? Até que um dia, quem sabe, um milagre cai do céu assim, o Lula caminhando na estrada de Damasco, ele encontra com Jesus Cristo diz para ele, é assim que resolve o problema fiscal. Aí a gente vai para outro ambiente, tá certo? Então, eu acho que, assim como o teto de gastos não foi viável, o arcabouço tampouco será, né? Em algum momento, ele vai fracassar. Isso deriva, se você não fez a pergunta, mas eu já estou respondendo, deriva da rigidez orçamentária. O Brasil é o país que tem o orçamento mais rígido do planeta. A margem de manobra do governo federal para gastos discricionários, quando se elimina os obrigatórios, que são previdência, pessoal, saúde, educação, Bolsa Família e outros programas sociais, o piso de investimentos, isso significa 96% do total. O governo tem apenas 4% para financiar pesquisa científica e tecnológica, cultura, sustentar estudantes brasileiros que estão fazendo mestrado e doutorado no exterior, fazer algum investimento. Isso é inviável, né? Em algum momento, tem 4. Depois da manhã vai ser 3, depois 2, depois 0. Certo? Aliás, vai ser mais rápido do que essas 4 fases que eu te falei aqui, né? 2 consultores renomados da Câmara dos Deputados, um deles, o Paulo Birros, que foi secretário de Orçamento e Finanças da ministra Tebet, eles dois fizeram um artigo, umas 2, 3 semanas atrás, publicaram, que mostra o seguinte: em 2007, 100% do espaço fiscal do arcabouço
serão constituídos de despesa obrigatória. Claro, isso vai colapsar muito antes disso, porque nós temos um encontro marcado com um grande problema fiscal e provavelmente uma grande crise em 2 anos, certo? Isso vai cair no colo do Lula, se ele tiver alguma sorte, não cai, mas vai cair no colo do outro, certo? Não passa muito em 2027. Isso até me traz uma questão que eu já ia perguntar para o senhor. Eu quero voltar no arcabouço ainda, mas só para não cortar muito a conversa, a Simone Tebet, chegou a dizer que, olha, a gente sabe que em 2027 não dá para governar do jeito que está, com o arcabouço fiscal do jeito que está, com o orçamento do jeito que é. E ela disse, não, em 2026 a gente vai ter uma janela de oportunidade para poder corrigir isso. E a minha pergunta é, se a gente já sabe que é um problema, se a gente já sabe que 2027 vai ficar ingovernável, vai ficar inviável essa economia brasileira, ou pelo menos como o Estado brasileiro funciona economicamente, por que esperar por 2026? Por que não fazer isso logo? Começar pelo menos agora? É Bom, outra violação de DNA, é isso? não, em primeiro lugar, porque ninguém no sistema político leu o artigo do Paulo Birros, tá certo? É um artigo muito técnico, a leitura é feita por um ciclo muito pequeno de especialistas, de pessoas que são curiosas, de alguém que conhece bem o setor público. A ministra Tebet deve ter lido, tá certo? Daí a declaração dela, né? Mas eu não concordo muito com ela, entende? Eu acho que não vai ter essa janela de oportunidades. O que vai criar o ambiente para evitar ou reverter essa coisa maluca de um orçamento engessado é a crise. A própria crise vai ser o remédio. E por que isso? Porque os grupos de interesse que giram em torno, seja dos privilégios, como judiciário, Ministério Público, né? Algumas categorias outras do setor público, os que têm incentivos fiscais, os que acham que educação se resolve gastando mais dinheiro, tem toda uma maluquice aqui no Brasil. E, sobretudo, essa, né? Se a gente gastar mais dinheiro, a educação melhora, né? Claro, a gente gastava muito pouco há 30 anos atrás, mas agora nós gastamos em educação, proporcionalmente, 1,5 vezes o que gasta a China. E a China, como você sabe, botou um artefato no lado oculto da Lua, e numa sofisticação impressionante, ela pôs um satélite artificial perto da Lua que podia falar com essa espaçonave que eles puderam lá no lado oculto da Lua, né? A China está no campo da inteligência artificial tão avançado ou mais que os Estados Unidos. Então, e a China conseguiu tudo isso gastando menos do que o Brasil gasta proporcionalmente. O Brasil gasta proporcionalmente em educação, o último dado que eu conheci, que eu vi, 6,2% do PIB. O mundo rico da OCDE gasta 5,8%. Né? Então, isso tem que ser revisto, em primeiro lugar. Segundo lugar, orçamento desde a Babilônia é para ser definido todo ano, tá certo? Porque você não pode ter prioridades eternas, 100 anos com a mesma... Porque do jeito que está aqui, daqui a 100 anos nós vamos estar gastando 6,2% do PIB em educação, né? Isso é realmente uma maluquice. Então, o orçamento de hoje, só para esclarecer, ele nasceu mais ou menos no tempo da Babilônia e do Egito Antigo, e se consolidou a partir do século XVII na Europa, e se tornou um dado da realidade política e econômica dos países que têm o nariz no lugar, vamos dizer assim, né? Com as revoluções gloriosa inglesa de 1688, a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Nos 3 casos, foi atribuída ao parlamento o poder de decidir anualmente sobre o orçamento, tá certo? Então, no Brasil, a gente não tem isso, né? Está tudo definido, como eu costumo dizer, o Congresso aprovou tudo isso. O Congresso se autocastra. Ele também é influenciado, né, pela corporação da educação, né? Hoje, por exemplo, eu peguei um táxi
E o motorista me reconheceu. E dizendo, doutor, me explica, por que essas pessoas estão falando em cortar gasto de educação? Isso é um absurdo, a gente tem que continuar, tem que gastar até mais. Aí eu tive que dar uma pequena aulinha para ele, eu acho que eu convenci, certo? De que não é assim, você tem que definir anualmente as prioridades. E não há hipótese de alguém cortar da educação, porque a sociedade se mobiliza. Não é? Então, esse é o problema. Né? As prioridades eternas. E por que ninguém muda isso, Ninguém Luiz? muda isso porque, novamente, primeiro, são poucos no Brasil, relativamente poucos, os que se conectam com essa realidade. Vários economistas, inclusive os que entendem de finanças públicas, dizem todo dia é preciso cortar gastos. O governo tem que fazer o seu dever de casa. Né? Tem um economista, chefe de um banco grande no Brasil, fez um artigo com uma ideia interessante, né, que em lugar de ser o arcabouço fiscal, com meta de crescimento da despesa, a meta deveria ser a dívida pública e a sua relação com o PIB. Nós estamos caminhando para 80%, e ele sugere que seria em torno de 50% a 60%. Ora, significa que seria preciso cortar gastos equivalente a 20% do PIB. Isso significa cortar mais de 2 trilhões de reais no gasto. Qual é o cara que acha que isso é possível? E lá no fim do artigo dele, diz, claro, tem que acabar com as vinculações, ele escreveu 5 linhas sobre isso. Né? Outra foi defendendo a tese. Na cabeça dele, o governo, se quiser, corta. Não, no Brasil, mesmo que o governo queira, não dá para cortar gasto, a não ser coisas perfumarias, né? Como fez o arcabouço fiscal. 1 bilhão aqui, 2 bilhões acolá, né? Adia uma despesa, condiciona outra, mas cortar para valer, no estado atual do orçamento brasileiro, deixa-me repetir, isso é simplesmente impossível. Eu vejo alguns empresários dizendo, não, mas na minha empresa eu faço isso. Quando nós estamos com dificuldade, a gente demite, corta gasto. É verdade, mas o setor público é um animal diferente. Né? Não só aqui, como em outros países. Tem a questão da estabilidade, tem a questão da pressão dos grupos de interesse, tem a questão das corporações. Na empresa não tem isso, o dono faz e desfaz. Né? Mas esse raciocínio, muitos empresários transplantam para o governo. Né? E, novamente, você deve estar useira e vezeira entrevistando economista e ele dizendo tem que cortar gastos. Corta, mas você vai cortar, sabe o quê? A pipoca da esquina, a gasolina do carro do presidente, mas a estrutura do gasto só com grandes reformas. Aí eu vou para a tua pergunta. Por que não faz agora? Porque, por causa dessas pressões, se o Lula fizer uma proposta para acabar com a vinculação para a educação, embora alguns do PT até defendam isso, né? Ele vai ser sacrificado e vai perder rapidamente a popularidade, além do que ele já está perdendo. O que está sobrando, né? O que está sobrando de população. Então, aí, direto à tua pergunta. Quando é que vamos fazer? Se você olhar nos últimos, digamos, 60 anos, mais ou menos, todos os processos de mudanças estruturais, novas realidades institucionais, ocorreram em momentos de crise. São 3 momentos nos últimos 60 anos. O primeiro é em 64, o segundo é 94, 90 e pouco, no Plano Real, e terceiro no governo Temer. O que aconteceu em 94? Tinha uma crise política, né? Havia uma conspiração para tirar o João Goulart. E uma coisa interessante, que é pouco divulgada, mas isso foi objeto de uma tese de doutorado de um uruguaio que fez a tese dele aqui na USP. Não me lembro do nome do livro, eu sei que o nome dele é... Também me esqueci do nome dele, né? Então... É uruguaio, a gente acha. É um uruguaio, é sobre o Estado, tá certo? E ele mostra que aqui em São Paulo, os empresários que estavam conspirando contra o João Goulart, eles se fizeram uma pergunta. E se a gente derrubar o João Goulart, vai fazer o quê? Certo? Então, temos que ter um plano em mãos. Então, eles contrataram
economistas de prestígio, conhecedores do setor público, para estudar uma série de assuntos que eles listaram. Como fazer com a Previdência, como fazer com o sistema financeiro, como fazer com o sistema tributário, como fazer no setor público, tá certo? E esse Dreyfus é o nome eu acho que até Dreyfus com I em vez de Y, mas é Dreyfus o nome dele. Né? É um livraço de mais de 400 páginas. Então, quando houve o golpe que tiraram o João Goulart do poder e chegou o governo Castelo Branco com Roberto Campos e o nome dele, o Gouveia de Bulhões, ninguém perguntou por que preparou um plano, o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, né? Com várias metas, princípios, trajetórias, etc. O Plano Real acabou com o processo hiperinflacionário, como a gente sabe, né? E vários economistas, eu me incluo entre eles, estavam mapeando tudo isso no setor público, o que fazer. A gente já tinha feito alguma coisa antes, né? Com o fim da conta de movimento, a criação da Secretaria do Tesouro, a unificação orçamentária, a extinção do orçamento monetário, né? Mas tinha muitas outras coisas que todo mundo estava estudando, né? No governo Temer, o PMDB tinha um programa, Ponte para o Futuro, se não me engano, né? Com uma série de ideias, né? Inclusive, o Zé Márcio Camargo, que foi um dos coordenadores desse programa do PMDB, ele sabia o que estava acontecendo na academia, as teses de doutorado, as teses de mestrado, o que o IPEA estava fazendo, né? Então, o Brasil dispõe de um estoque considerável de estudos, projetos que tratam do que é preciso fazer para livrar a economia definitivamente dessa trajetória trágica da dívida e da insustentabilidade fiscal. Aí, quando vier a crise, acontece o que os cientistas políticos chamam senso de urgência. Então, a sociedade se dá conta do problema, porque começa a quebrar a empresa, porque o juro vai lá para o inferno, né? Porque aqui acolá tem risco de quebrar um banco. Opa, tem que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é apoiar um governo, né, que tem um conjunto de propostas para livrar o país dessa tragédia da rigidez fiscal. Certo? Então, eu acho que vai ser por aí. Vai ser uma crise. Só para concluir aqui, desculpa se eu estou falando tanto, só para concluir, o Banco Mundial divulgou recentemente um relatório sobre o desenvolvimento, chama World Development Report, e ele é dedicado à armadilha da renda média. São 268 páginas sobre a armadilha da renda média. E lá no começo, eles dizem o significado de algumas expressões que eles vão usar no texto. E uma é agir na crise. Certo? Agir na crise, eu não sei se a palavra é agir, mas é uma coisa parecida. O que significa? A crise leva à criação de um ambiente propício ao apoio social e político a um conjunto de reformas que instituições de normalidade ninguém quer fazer, ninguém quer apoiar. É aquele sambista antigo, Bezerra da Silva, que dizia que quando está muito ruim, está próximo de melhorar, né? Então é mais ou menos isso. É exatamente isso, né? E, por outro lado, tem uma vantagem, é que o Brasil nunca esteve tão preparado para resistir aos efeitos dessa crise, para fazer com que esses efeitos sejam os menores possíveis, que são, primeiro, a mudança estrutural que houve no balanço de pagamentos do país. Né? Ficou para trás o período que as crises aconteciam quando acabava a reserva internacional. Né? Agora, alguns momentos, a gente tem mais reserva internacional do que devemos no exterior. Né? Então, é absoluta tranquilidade. Por isso que, em momentos de crise, o dólar no máximo chega a R$6, 6 e pouco. Né? Não precisa de uma max valorização, como nos tempos passados. Segundo, o setor mineral brasileiro é muito competitivo. E tem uma empresa, a Vale, né, que é campeã de exportação desse campo. O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina. O Brasil tem um sistema financeiro sólido,
sofisticado, bem regulamentado, bem capitalizado. E hoje, muitas pessoas não percebem isso, a maior fonte de crédito no Brasil vem do mercado de capitais e não dos bancos. Certo? E isso é muito mais resiliente, entendeu? Nós estamos, Rodrigo, há mais de 30 anos sem uma crise bancária. Tá certo? Isso ficou para trás. Né? E mais, o nosso Banco Central foi considerado, ano passado, o melhor regulador do mundo. O Banco Central foi eleito o melhor Banco Central do mundo, e não o Federal Reserve, não o Bank of England, não o Banco do Japão, e assim por diante. Certo? E nós temos, além disso, empresas de classe mundial. A quantidade de empresas multinacionais que existe hoje no Brasil, bem geridas, sofisticadas. Né? Outro dia, eu vou descobrindo. Outro dia, eu estava no almoço e alguém falou de uma empresa aqui de São Paulo, né, que criou um tipo de assinatura de academia. Então, a empresa, em vez de ter uma academia, ela faz uma assinatura, né, paga para os seus funcionários frequentarem várias academias. Né? E ontem, eu soube mais de uma outra. Tem uma empresa de Belo Horizonte, esqueci o nome dela, mas é Blip, acho que é Blip. Né? Ela tem uma tecnologia de conversação pela internet. Então, ela tem como os clientes, os grandes, os chats dos bancos. Né? Ela gera tecnologia para isso. E ela começou a atuar no exterior já. Certo? Tem como estratégia atuar no exterior. E está lá, já está na Europa, já está aqui na América Latina. Certo? Então, realmente é uma realidade nova. Nós vamos aguentar o tranco quando vier a crise. Né? É engraçado porque eu lembro do senhor falando comigo numa conversa, acho que em 2023, finalzinho de 2023, que a gente nós estávamos indo em direção ao muro, né? E ninguém freava, né? No fim das contas, o que eu estou entendendo dessa conversa de hoje é que a gente vai bater no muro mesmo para depois resolver esse problema. Né? E tem mais um problema, sabe, Rodrigo? É que vai depender muito de quem esteja à frente do país. Tá certo? Alguém com a capacidade de perceber o problema, entender o momento que está sendo criado pelo senso de urgência e mobilizar o sistema político e a sociedade. Eu lamento dizer que esse líder dificilmente será Lula, menos ainda Bolsonaro. Tem que ser outro, que reúna as qualidades para esse grande empreendimento. Deixa eu voltar naquela. Eu disse que queria voltar no arcabouço pelo seguinte: quando o senhor falou ali da história de não, vamos colocar uma meta como sendo a meta de dívida pública, né? E aí me veio que a gente chegou a criticar muito essa parte do arcabouço, que muita coisa estava virando exceção no arcabouço, né? E muita coisa sendo feita via fundo, sem passar pelo resultado primário, e aí você, lá no final, se está sendo pago, de algum jeito está sendo pago. Provavelmente emissão de dívida, e você está vendo a dívida cada vez mais alta. Existe um jeito de adequar o arcabouço, né, esse arcabouço do jeito que está, para que evite esse bypass, né, pelo resultado primário, ou não tem jeito? Né? Sendo o governo quem é o governo, ele sempre vai arranjar, ou qualquer que seja o governo, né? Porque o político, ele tem como função máxima na cabeça dele gastar dinheiro mesmo. Né? Fazer o que o povo precisa, né? Aquela coisa bem de sucupira mesmo. Né? O senhor acha que tem uma solução para isso ou não? A melhor solução seria realmente essa. Não vamos colocar uma meta de dívida pública sobre o PIB, né? E aí a gente tem um número, uma meta razoável para a gente perseguir. Olha, só para esclarecer, essa meta da dívida como meta, como regra, como meta, é de um economista, chefe de um. Sim, o senhor falou de um banco. De um grande banco, né? Só para ficar claro. Olha, falando clara e vigorosamente, o arcabouço fiscal é insalvável. Tá certo? É uma questão de tempo. Ele padece da mesma doença do teto de gastos. Isto é, a ausência de margem de manobra para conduzir o arcabouço.
E essa margem de manobra é cada vez menor. Ou seja, aqueles 4%, né, que resta hoje para o governo, daqui a pouco, como eu disse, vai ser 3, vai ser 2, vai ser zero. Né? E o zero está lá, deixa-me repetir isso, daqui a 2 anos. Né? Então, e por outro lado, o arcabouço fiscal tinha entre suas promessas estabilizar e depois reduzir a relação entre a dívida e o PIB, que é o calcanhar de Aquiles hoje do Brasil. Ele Ora, reconhecia o problema, né? eu conheci o problema. Se o arcabouço fiscal cumprir as metas, ele vai gerar um equilíbrio fiscal, um superávit de 0,25% do PIB. Ora, Rodrigo, qualquer cara que estudou um pouquinho isso sabe que para estabilizar a relação entre a dívida e o PIB, o superávit primário tem que ser de pelo menos 2% do PIB. E já tem gente falando em 3% em cálculos mais recentes. Como é que vai estabilizar com 0,25%? Então, vai continuar cumprindo o arcabouço fiscal, mas sem nenhuma influência para resolver o problema da dívida. Entendeu? Por isso que daqui a algum tempo, a própria crise vai mostrar que o arcabouço fiscal foi um esforço elogiável, o ministro Haddad conseguiu, nessa bufunfa que é esse pensamento da esquerda no Brasil, né, e do PT, conseguiu emplacar o arcabouço fiscal, foi muito bem recebido, mas daqui a pouco vai todo mundo cair na real, se é que muitos já não caíram. Não tem como funcionar para o que ele foi criado. Então, eu tenho uma crítica, que é um feeling, na verdade, não tenho como provar isso, então, por favor, não é fake news, é só uma opinião. Hoje em dia é perigoso, né? O que é o seguinte: o Haddad tentou ali, do jeito Haddad de ser, né? Para tentar circular ali naquele ambiente, lembrando que ele é um possível candidato à presidência, e ministro da Fazenda candidato à presidência é um negócio pouco, como é que se diz, animador, assim, né? Mas ele tentou circular ali e de uns tempos para cá, já do segundo semestre de 2024 para cá, a impressão que eu tinha, e aí depois oficializada no começo desse ano, foi que alguém tinha tomado um pouco o espaço do ministro na Fazenda, que é o nosso querido Sidônio Palmeira, que começou a pitacar na economia, né? Então, vamos fazer aquele pacote de corte de gastos, mas não podemos deixar isso atrapalhar a popularidade do presidente. Então, vamos falar do corte de gastos e vamos colocar junto a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E aí foi aquele mafuá que foi no mercado, o dólar disparou, aquela coisa toda. E depois você vem toda hora com alguma coisa que parece mais marketing do que política econômica. E o senhor tem um livro que é sobre políticas e economias, né? Que é o livro, é o livro da sua vida. E para quem não sabe, aliás, uma coisa que eu não sabia e achei extremamente interessante é que o senhor sai do Ministério da Fazenda, vai abrir uma consultoria e tem o dinheiro que estava guardado para abrir a consultoria confiscado pelo governo, né? O senhor vê que, Isso mesmo. pelo menos, nisso fomos todos iguais. Mas a minha pergunta é: o senhor acha que a política, é óbvio que esse é um peso e contrapeso, né? Ela vai andando, política e economia vai andando porque os acertos econômicos são duros, né? O Milei conseguiu fazer um acerto na Argentina no primeiro ano, que é duro, aumentou a pobreza no primeiro ano, agora está começando a cair de novo, né? Pessoas abaixo da linha da pobreza. Mas ele conseguiu porque ele tinha capital político para fazer isso logo no primeiro ano, né? Sempre dizem que é isso, né? O primeiro ano pós-eleição é o ano que você consegue fazer essas coisas. Minha dúvida é, com a popularidade do Lula em frangalhos, né? Hoje saiu, essa semana saiu, hoje não, semana passada, hoje, não sei, saiu uma pesquisa da Quest mostrando que continua piorando a popularidade do Lula. Isso faz a genética petista ficar mais oriçada para fazer aquilo que eles gostariam de fazer, que foi um pouco daqueles últimos anos, últimos meses ali da Dilma, né? Você vai patinando na lama sem conseguir olhar para fora e falar, cara, não é para esse lado que a gente precisa andar. O senhor acha que a gente está num momento onde o marketing está sobreposto à política econômica?
É quase isso, mas não é bem isso, na minha opinião, né? O que a gente tem, na verdade, é uma novidade na estrutura de governo no Brasil, que é um ministro de Estado, que é o Sidônio, ele é ministro de Estado, cuja missão é reeleger o presidente, certo? E não a comunicação social do governo. Ele não usurpou nenhuma função do ministro da Fazenda. O Haddad continua com as suas ideias, certas ou erradas, a maioria dele eu acho que são certas, certo? Continua falando, continua prometendo, né? A novidade é que se criou um filtro, certo? O Sidônio é o filtro, ou seja, você pode ter a melhor ideia, o Lula pode até concordar, mas se o Sidônio não aprovar, que é o filtro, não sai, né? Então, isso realmente limita muito a capacidade do ministro da Fazenda de exercitar o seu papel como formulador, executor de políticas públicas no campo da economia, né? E das finanças, né? Então, por outro lado, o Lula também interditou o debate, né? Porque ele disse assim: não tem mais ajuste fiscal no meu governo, né? Então, o que tem que ser feito já feito, não tem mais. Então, o Haddad agora, ele, na verdade, ele exerce um papel que muitos ministros exerceram no passado, inclusive eu, que é de agir sobre as expectativas, tá certo? Olha, está tudo bem, nós estamos trabalhando nisso, nós estamos trabalhando naquilo, nós vamos fazer uma proposta de imposto de renda, né? Vai andando, mas nada tão, né, transcendental, capaz de resolver os problemas estruturais do país. E eu, como Haddad um economista inteligente, bem formado, e político também, ele sabe que mesmo que o Lula quisesse, não teria a menor chance de fazer as reformas estruturais que o Brasil reclama, né? O Então, senhor eu acho diz que em ele vai. função do Congresso. Em função do. Não, não, além do Congresso, eu acho que é em função da sociedade, né? Pressão Devemos popular. lembrar, o Brasil é uma sociedade anticapitalista, em sua maioria, né? Nós não gostamos de lucro, nós achamos que empresa estatal é a solução para todos os nossos problemas, que elas são estratégicas, entendeu? Que juro do Banco Central é para dar lucro para os banqueiros, né? Ouvi outro dia um conhecido economista brasileiro, fez um artigo no Valor em que ele resolveu averiguar por que os juros do Brasil são altos. Primeira explicação dele, o poder dos bancos. Eu não li É o mais o spread, artigo. né? Não, é o poder dos bancos. Os bancos têm o poder de chegar lá para o Banco Central, olha, aumenta a taxa de juros que eu quero ter mais lucro, né? Eu parei de ler o artigo, que era uma bobagem tão grande, né? Que como é que ele acredita nisso que eu não consegui entender, né? Como se o Banco Central fosse um bando de carneirinho, né? Chegar lá, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, a Caixa Econômica, chega lá, gente, vamos ganhar mais dinheiro esse ano, aumenta a Selic, para a gente ferrar os pobres e a gente ganhar dinheiro. É mais ou menos a mensagem que eles transmitem, né? Você Realmente, não é sabe, isso. eu tinha um amigo que toda vez que ele começava com não, mas você, porque você não gosta de pobre. Eu disse, bom, então essa conversa acabou, né? Porque se vai ser esse o tipo de argumento, é melhor não conversar. Isso aí, Mas isso deixa eu lhe aí. perguntar uma coisa, como o senhor tocou no assunto, o senhor sempre foi um defensor da autonomia do Banco Central. O Banco Central hoje tem 7 dos 9 diretores já indicados pelo Lula, tem o Gabriel Galípolo, que é o sorriso mais simpático do Banco Central do Brasil hoje. É, mas o mercado ainda tem essa ideia. Embora o Gabriel esteja sendo, né, pelo menos vocalmente, bastante, como é que se diz, austero na política monetária, não tem dado muita chance para você dizer, olha, é o Gabriel Pombípolo, como eu cheguei a chamar ele algumas vezes. Ele não tem feito isso, né? Mas ainda há essa dúvida, né? Esse Banco Central. E aí, essa semana, o Newton Davi, que é o diretor de política monetária, chegou a dizer: olha, a impressão que deixou para todo mundo é esse Banco Central vai ser um banco que não vai ter esse front-loading, né, que a gente herdou ali do Roberto Campos Neto, de sair aumentando logo muito a taxa, porque a gente quer errar menos, né, passar, subir, não subir muito a mais, nem descer muito a mais, que é uma das críticas que o pessoal faz ao RCN. Qual é a opinião do senhor sobre o que a gente tem visto até agora do Banco Central sob a égide já de um grupo todo, né, de maioria
indicado pelo presidente Lula? Olha, Rodrigo, eu escrevi um artigo na minha coluna na revista Veja há mais de um ano, em que eu defendia que o Galípolo seria o presidente de Banco Central técnico. Certo? Todo mundo falava que ele ia se curvar, que seria o novo Tombini. E eu alinhei algumas razões para isso. A primeira, eu admito que o Galípolo é uma pessoa inteligente, estudou, trabalhou em banco, tá certo? E ele sabe o desastre que foi a interferência do Banco Central na política monetária no governo Dilma. Né? Inclusive, isso provocou inflação e contribuiu, né? Foi um dos fatores que levaram ao impeachment da Dilma. Portanto, ela criou o problema para ela própria. Ele sabe disso. Segundo, ele sabe outra coisa, que em todo mundo, o exercício desse cargo de presidente do Banco Central credencia os seus ocupantes pela experiência, pela convivência com a equipe qualificada de economistas do Banco Central, pelas discussões a cada 6 semanas sobre a taxa Selic, não é? Ele sabe que essa posição gera um patrimônio profissional que o habilita, ele e outros que exercem esse cargo, a voos mais altos no campo profissional, seja na academia, seja no sistema financeiro. Então, se ele se curvar, ele vai dar uma demonstração que ele é um João Ninguém, tá certo? Ele se curva para atender um governo, sabendo que vai ser um desastre. Isso seria desastre para ele. Certo? Em terceiro lugar, diferentemente de outras épocas, agora ele é independente por lei. Ou seja, o Lula não pode demiti-lo. E para demiti-lo tem que consultar o Senado. E tem que dar justificativa. Não pode dizer é porque eu não gosto dele, não é porque esse cidadão, tá certo? Não tem como ele sair do Banco Central, a não ser que ele faça uma bobagem, seja envolvido em escândalo e tudo mais. Né? E eu acertei. Né? Eu acho que o Galípolo ele surpreendeu, digamos, de certa forma, os mais céticos. Certo? Ainda tem muitos céticos, mas eu acho que ele vai resistir. Até porque ele deve ter lido a biografia do Henrique Meirelles. Né? E a biografia do Henrique Meirelles, que eu tive a honra de prefaciar, o Meirelles conta aquela vez que o Lula ligou para ele, disse: "Olha, Meirelles, eu nunca te pedi nada, eu te apoiei aqui em tudo, mas dessa vez eu preciso de você. Pois não, presidente, toma a sua expressão. Eu queria que você baixasse a Selic." Aí o Meirelles, imperturbável, disse: "Presidente, pode ficar tranquilo, que nós do Cupom vamos tomar a decisão que for melhor para o país. Pode ficar tranquilo." Aí, à tarde, aumentou a taxa de Selic. Certo? Então, ele pode fazer a mesma conversa com o Lula. "Olha, presidente, gosto muito do senhor, quero a sua reeleição, vou votar de novo no senhor", essas coisas. Tá certo? E adoro os seus discursos, as suas premonições e tudo mais, mas eu vou cuidar dos interesses do país, que são os seus. Pode ficar tranquilo. E aumenta a taxa Selic de tarde, tá certo? Então, eu acho que se o Galípolo se curvar à vontade do PT e do Lula e do Sidônio, certo? Ele vai destruir a sua reputação, a sua carreira e gerar um desserviço ao país. Portanto, eu aposto que ele vai continuar sendo um presidente técnico que vai desgostar o PT. Porque até agora o Lula está dizendo, o Lula e o Haddad, né? Não vai dar, justificando, não baixou a taxa de juros porque a taxa ali, porque não vai dar um cavalo de pau. Isso. Só que na próxima reunião do Copom, né, além de ter 7 dos 9 nomeados por Lula, já não tem mais o Roberto Campos, né? Então vai ser uma decisão do Copom do Lula. E todo mundo sabe que vai aumentar 50 pontos, né, Pelo menos. básicos, pelo menos na próxima reunião. E ele já deu outro recado, né? É provável, essa semana, é provável que a taxa de juros alta prevaleça por muito tempo. Né? E era exatamente esse o ponto que eu queria destacar aqui. O senhor acha que tem uma diferença de estilo? A diferença, ou que obviamente há uma diferença de estilo, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas assim, a diferença de estilo entre o Banco Central capitaneado pelo Roberto Campos Neto e o Banco Central capitaneado pelo Gabriel Galípolo como é que se fala? Na sutileza, digamos assim. O Roberto Campos
era um banqueiro central mais tesoureiro de banco, né? Aquela coisa mais agressiva, né? Já aumentava um monte a taxa, cortava a taxa. Muita gente reclamou que chegou a 2% na época da pandemia. Depois aumenta a taxa, vai até 14%. Agora foi a mesma coisa, ele também não demorou muito para, olha, precisa aumentar e vamos aumentar logo, né? Então ele tem isso que o pessoal chama de front-loading. E o Gabriel Galípolo e o Newton David, lá, o diretor de política monetária, meio que falou isso esses últimos dias aqui, acho que foi essa semana passada, meio que dizendo, olha, o que a gente pretende fazer é uma coisa mais suave, né? Essa é uma diferença de estilo e utilizando a taxa com mais parcimônia, assim, esperando um pouco para ver os resultados, ver essa transmissão para a economia real? Eu acho que não, sabe? Eu acho que as decisões do Copom serão muito influenciadas pelos estudos técnicos do Banco Central e dos dados, né? O Banco Central sempre diz isso, depende dos dados, né? Depende das informações. E a fonte de informação que tinha o Roberto Campos é o mesmo que tem o Galipo, ou seja, a alta qualidade dos economistas Do do corpo Banco técnico ali, Central. né? O que ele tem de diferença, tanto assim que você não vê muita diferença do estilo, né? Aquele coisa, economês fechado, o Banco Centralês, né, fechado, daqueles comunicados, né? Não mudou muito, porque são as mesmas pessoas que escreviam os comunicados do Roberto, são as que estão escrevendo do Galipo. O que ele tem é um estilo diferente, né? Ele é mais amigável, ele é mais simpático, tá certo? Ele sabe lidar com as pessoas de uma forma assim muito agradável, né? Vou dar uma experiência pessoal. Eu nunca tinha conhecido o Galípolo, certo? Aí eu fui para o lançamento do livro do Meirelles, ele estava lá. E eu entrei numa fila gigantesca, né? Me pediram para eu ir lá para frente, eu me recusei, tá certo? Porque eu zelo muito por isso, vou para a fila. Aí ele me viu na fila. Aí chegou lá, pô, super, ministro, que bacana ter encontrado você aqui. Precisamos conversar, hein? Então, eu digo, tudo bem. Claro, ele nunca mais falou comigo, né? Mas ele teve aquele gesto, né? De fazer, olha, eu te vi aqui, você foi notado, né? Eu vi que você estava aqui, eu registrei, né, no nosso, uma conversa de alguns segundos, que eu sabia que você estava aqui, que eu te conheço e tudo mais, né? Então, pode até ser um dia ele me convide para conversar, mas eu acho que não vai ser o caso. Que é diferente do Lula, né? O Lula tem ficado menos simpático, digamos assim, né? Eu acho até que essa queda de popularidade tem um pouco disso, né? Nessa pesquisa da Quest tem essa história de que você acha que o Lula é bem intencionado, né? E 49%, se não me falha a memória, disseram que não acham que ele é bem intencionado. Você vê, esse é um problema com a figura do Lula. E aí, dado este preâmbulo, já fica o gancho para uma perguntinha mais apimentada assim, que eu queria fazer, que é o seguinte: o Lula, quando a gente marcou essa entrevista a primeira vez, infelizmente a gente não conseguiu agenda naquela época, mas no dia anterior àquele que estava marcado, o Lula deu a seguinte declaração, eu vou ler para o senhor agora. Não sei se o senhor ficou sabendo, se o senhor leu, imagino que saiba. Mas ele falou o seguinte, ó: fui presidente 2 vezes, já tive 2 ministros da Fazenda no período passado, mas conheço muitos ministros da Fazenda desse país. Conheço até ministro que hoje dá palpite, mas que quando era ministro a inflação era 80% ao mês. Eu não sei de quem ele está falando, mas eu desconfio que o senhor saiba. E eu queria o seu, como é que se fala? Que nem diz os meninos hoje em dia, o seu react para essa frase do presidente Lula. Olha, eu vi, né, eu aprendi durante muito tempo no setor público. Você não reage a indelicadezas do presidente da República, a ironias do presidente da República. Deixa que ele fique com elas, tá certo? Porque se você reage, vai ter outro tipo de reação, tá certo? E com o tempo se esquece, né? Porque o Lula mostra que ele não conhece história econômica, né? Por que foi 80% em março de 1990? Tem uma longa explicação para isso, né? Inclusive porque nós tínhamos na nossa equipe vários amigos das pessoas que seriam da equipe da Zélia, né? Então, vários assessores meus eram amigos deles. E eles conversavam, né? E nós começamos a nos convencer que a gente deveria ajudá-los.
né? E a maneira de ajudar, e uma das razões porque os planos não dão certo, é porque os preços entram no congelamento defasado. E a gente tinha absoluta certeza que o Collor ia fazer um congelamento, logo de partida. Né? Então, no afã de ajudá-los, né, nós dissemos, olha, nós vamos atualizar preço. Eu levei isso para o presidente da República, o presidente Sarney. Eu acho que o presidente é um gesto, a história, na minha ingenuidade, a história vai reconhecer isso, e eu queria que o senhor aprovasse. Tudo bem, vamos em frente. E eu me lembro que, em fevereiro, nós aumentamos a gasolina em 109%. 109%. Então, a inflação via de 50%, que é horrorosamente alta, mas ela foi 80% por causa disso. Certo? E depois, naquela época, não tinha como ser diferente, porque os congelamentos não resolviam. Essa história que a gente viu, escreveu-se até um livro sobre isso, por que, que o cruzado não deu certo? O cruzado não tinha como dar certo, nem o cruzado, nem nenhum dos seus sucessores. Né? O Bresser, o Verão, o Collor 1 e o Collor 2. Por que isso? Porque tinha-se chegado à conclusão, a um consenso, a uma unanimidade até, de que a inflação brasileira tinha características que as distinguiam de outros episódios de inflação no mundo, né? Que era uma inflação movida basicamente por indexação. Então, os preços crescem hoje porque eles cresceram ontem, vão crescer amanhã, e a cada choque de preço, por exemplo, uma quebra de safra, um aumento do preço do petróleo, ela muda de patamar. E nunca cai, porque tem uma rigidez para baixo. Né? E tinha duas ideias para resolver isso. Uma era congelar todos os preços e manter o congelamento por pelo menos um ano. E a gente se imaginava que em um ano a sociedade se esquecendo, essa cultura da indexação, a inflação passada ia desaparecendo, era o lei do engano, né? E aí, por que não deu certo? Porque não sincronizava, entendeu? Os reajustes de preço relativo. Então, você tinha, supor, o aço, na véspera do plano, ou já, aliás, 30 dias antes do plano, reajustou o preço do aço. E ele entrou no plano com 50% de defasagem. Então, não tinha como sustentar isso, entendeu? Não tinha como sustentar. A outra ideia era mimetizar, imitar a experiência de hiperinflação da Europa dos anos 20, sobretudo a alemã, né, em que a moeda, como você sabe, tem três funções básicas. Ela é reserva de valor, isto é, se você guardar o dinheiro debaixo do colchão, ele será o mesmo sempre se não tiver inflação. Ela é unidade de conta, você referencia os preços de bens e serviços naquela moeda do país, né? E terceiro é meio de troca, você compra e vende com essa moeda, né? Com a inflação, a moeda perde duas dessas funções. Ela deixa de ser reserva de valor e deixa de ser unidade de conta. E a unidade de conta na Europa foi substituída pelo dólar. Então, todas as mercadorias e serviços começaram a ser referenciadas em dólar. Portanto, a taxa de câmbio, a variação da taxa de câmbio, é que determinava a inflação do dia. Né? Se a inflação, o dólar ou amanhã, fosse 10% mais alto do que hoje, os preços aumentavam 10%. Certo? E lá na Alemanha chegou um programa que eles fizeram lá, de emissão de um título público, o Rentenmark, né? E aí, no outro dia, a taxa de câmbio foi a mesma, a inflação acabou. A inflação acabava em 24 horas. Né? Então, qual era a ideia? Vamos fazer a mesma coisa. Mas o brasileiro não optou para ser o dólar sua unidade de conta. Né? Ele optou pela indexação à inflação passada. Então, não tinha como esperar que um dia parasse de indexar. Então, qual é a ideia genial, né, do André Lara Rezende e do Pércio Arida, que é vamos induzir a sociedade a usar uma coisa parecida com o dólar, que naquela época era a ORTN e no programa foi a URV. Então, ao longo do tempo, a sociedade vai migrando para aquela moeda como migraria para o dólar. E quando essa migração estiver mais ou menos generalizada, se transforma essa unidade de conta, a ORV ou a OTN, na nova moeda, a inflação acaba. Não acaba de vez, porque ainda fica o resíduo de indexação. Né? Por isso que o
o primeiro ano do Plano Real, a inflação ainda foi acima de 20, né? Mas com o tempo esse resíduo foi desaparecendo e aí tivemos inflação até abaixo de 2% no governo do Fernando Henrique. Tá? Então, o Lula desconhece essa história, está aí essa ironia dele. Né? Não tinha cristão que resolvesse, a não ser com a genialidade do plano real. Deixa eu lhe perguntar, aproveitar, tarifas, né, Trump, a gente falou de câmbio agora, como é que fica o dólar com essa história toda para a gente, né? Como é que fica o nosso câmbio, na verdade, e exportações com essa história do tarifaço do Trump? Olha, o Trump está surpreendendo o mundo com a quantidade de barbaridades que ele faz todo dia, né? Inclusive, surpreende mais hoje os americanos do que o resto do mundo, né? Mas eu preparei meu próxima coluna da Veja, eu já preparei, porque ela é inspirada no Trump. E o título do artigo, se eles não mudarem, vai ser A Maior Estupidez do Trump, que ele vai fazer amanhã. Que é essa história de fazer tarifa recíproca. Isso é de uma estupidez cavalar. Porque quem estudou o mínimo disso, né, os primeiros 6 meses de escola de economia, os caras aprendem isso, né? O Trump não sabe, né? Nem os assessores dele querem dizer para ele que está errado. Então, porque é tudo puxa-saco, né? Bajuladores. Então, não sou eu que estou dizendo isso, foi o Rex Tillerson. O Rex Tillerson que foi o primeiro secretário de Estado dele. E a revista de economistas, de algum jeito, chama tudo de burro. Né? Então, veja só, as tarifas, há muito tempo, elas são diferentes entre os países. Países que têm uma economia mais madura, têm grande competitividade, eles têm tarifas baixas, porque ele não precisa proteger a sua indústria. Tá certo? E com tarifa de 0, 1, 2, a média americana é de 3%, eles garantem preços mais baixos, insumos mais baixos para o consumidor, insumos mais baixos para a indústria. Tá certo? E o Brasil, que não tem a maturidade da economia americana, nem a competitividade, o Brasil precisa proteger, às vezes exageradamente, às vezes por excessivo tempo, mas tem que proteger. Você não podemos ter a mesma tarifa dos Estados Unidos. Né? Então, o que o Trump está querendo fazer? A tarifa, se a tua tarifa for 18 com álcool, eu vou fazer 18 aqui também. Qual é a estupidez disso aí? É que ele vai encarecer o produto para os consumidores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vai ser um caos. A revista de economistas calculou que vão existir 2.300.000 tarifas diferentes. Entende? 2.300.000. Imagina operar uma empresa, você tem que saber de onde vem o produto, que a tarifa depende de onde vem. Tá certo? Isso vai bagunçar a cadeia mundial de suprimentos, que é uma das grandes fontes da prosperidade dos últimos 30, 40 anos. Né? E os Estados Unidos foram os grandes beneficiários das cadeias mundiais de suprimento, porque hoje os consumidores americanos compram produtos industriais muito mais baratos do que compraria se não tivesse essa rede. E essa rede surgiu depois do fim da União Soviética, quando desapareceu, pelo menos naquela época, né, a ideia de que ia ter uma terceira guerra mundial, e as empresas começaram a pensar o seguinte: o que a gente faz agora? Produzir onde foi mais barato. Então, em vez de segurança para a eventualidade da terceira guerra, o nome do jogo passou a ser eficiência, né? Produtividade. E é por isso, Rodrigo, que o iPhone custa menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos. O que o Trump está fazendo? Ele está fazendo com que o preço do iPhone nos Estados Unidos dobre. Certo? O preço da geladeira pode triplicar, entendeu? É realmente de uma maluquice, né? Inacreditável. Num país que tem 8 das 10 melhores universidades do mundo, tem um presidente da República tão ignorante quanto o Trump. Ele vai causar mal para os Estados Unidos, porque vai ter aumento de preços. Aumento de preços pode levar o Fed a aumentar a taxa de juros. Isso gera uma perda do potencial de crescimento da economia. Mas ele vai bagunçar o mundo, vai bagunçar a cadeia mundial de suprimentos. Né? Quem vai ser ganhador disso aí? Provavelmente a China. Né? A Europa pode se aproximar mais da China. Né? O Brasil pode se aproximar mais da China. E tem mais, não tem como reagir.
Essa história de retaliação que todo mundo está pensando, eu acho que é um tiro no pé, na minha avaliação, pelo menos. Porque, normalmente, para citar a revista americana, o que está acontecendo nos Estados Unidos, era um editorial sobre isso, é equivalente à máfia. Ou seja, as pessoas temem o Trump, porque ele tem o poder destrutivo nas mãos. E um bando de idiotas dizendo que ele está certo. O secretário do Comércio, que é o ministro do Comércio, fez uma declaração há umas 3 semanas, dizendo o seguinte: o presidente Trump é o mais preparado, o mais inteligente, o mais, sei lá, um outro adjetivo do mundo. Você puxando um saco, né? Entendeu? Então, eu acho que vai dar errado. Entendeu? Isso não tem como dar certo. Para o Brasil, qual é o problema? O Brasil, se retaliar, o Trump volta e retaliar em cima. Né? Você viu que os europeus disseram que iam retaliar, ele disse: se você retaliar, eu ponho 200% de tarifa para o vinho de vocês. Né? E põe mesmo, entendeu? Se quiser, porque tem gente para apoiar isso. Né? Então, eu acho essa história que o Brasil vai ganhar, porque a China pode deixar de comprar produtos rurais dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil, eu acho que não é nada garantido. Até porque o Xi Jinping pode fazer um acordo com o Trump para se comprometer a comprar mais soja americana, mais milho americano. E quem vai perder nisso é o Brasil. Eu acho que o Brasil só tem a perder com essa maluquice. Aliás, o mundo inteiro só tem a perder. Né? E isso vai significar inflação mais alta. A gente sabe que a inflação não é só o aumento de preço, né? É a variação continuada dos preços, mas vai ter um aumento de preço de gasolina. E aumento de preço de gasolina e de óleo diesel, né, por causa das tarifas, ela pode ser fonte de um processo inflacionário. Né? Isso significa que, em algum momento, o dólar vai ficar mais valorizado, porque a taxa do Fed pode subir, e o dólar mais valorizado significa um real mais depreciado, o que significa que nós vamos ter um prolongamento da taxa de juros alta. Né? Isso eu acho que é uma má notícia para o Lula. Né? Então, e claro que a gente vai depender do que ele anunciar no Dia da Liberdade, como ele falou, porque o Trump é hiperbólico, né? Tudo dele é maravilhoso, beautiful. Não vem aí uma era de ouro, nova era de ouro. Tem chance, a meu ver, no meu modesto entender, chance zero de ser uma nova era de ouro. Não tem como. Ele vai destruir uma parte da capacidade de crescimento da economia americana. Né? É possível até que ele perda tanta popularidade que sofra um processo de impeachment. Certo? Então, eu acho que é uma coisa, enfim, não tem nenhuma vantagem, nenhum benefício de enfrentar a tarifa, como é que eles chamam, da liberdade do Trump, né? A tarifa recíproca. Recíproca. Né? Deixa eu repetir, uma enorme estupidez. Deixa eu lhe perguntar uma última pergunta, ministro, só para liberar o senhor aqui. Dado esse cenário todo que a gente conversou aqui, o que é possível fazer para a gente andar para o lado correto? Ou pelo menos frear antes de bater no muro? Não, primeiro vai bater no muro. Eu estou convencido disso. Só depois de bater no muro é que nós vamos fazer. Depois que a gente bater no muro, o que a gente faz? Olha, isso é uma vantagem que o Brasil tem. Né? Está tudo diagnosticado já, mapeado. Você chegar, passar um dia no IPEA, pedir 3 economistas dali, eles vão te dar uma receita de bolo do que precisa fazer. Porque tem livro, tem paper, né? Tem seminário, né? E tem uma receita de bolo. Primeiro, eu acho que tem que fazer uma nova reforma da Previdência e eliminar qualquer privilégio, inclusive do setor rural. Não tem nenhuma justificativa para a aposentadoria do setor rural ser uma idade mais baixa do que do setor urbano. Até porque, informação mais recente, que a expectativa de vida no campo está sendo maior do que nas cidades. Né? Então, tem que fazer. E não tem que ter privilégio para ninguém, também não tem para militar. Certo? Segundo, nós temos que eliminar da Constituição qualquer vinculação de receita a despesa. Isso é uma estupidez sem paralelo em outros países. Né? Terceiro, eu acho que tem que fazer uma revisão dos programas sociais no Brasil. Né? Claro,
os programas sociais são justificáveis, mas nós temos que rever tudo isso. O Raul Veloso calculou outro dia que os programas sociais, quando você inclui educação, saúde e os programas sociais, representam 88% dos gastos do setor público. Isso é uma maluquice, não tem que rever tudo isso. Certo? Eu acho que nós temos que fazer uma reforma do imposto de renda para eliminar privilégios. Eu não vejo nenhuma justificativa de natureza social, econômica, financeira, para a classe média e rica abater do seu imposto de renda os gastos com educação e saúde. Tá? De certa forma, é a sociedade, inclusive os pobres, financiando o barateamento do custo da receita, né, da consulta, da cirurgia, da educação. E é sempre bom lembrar que quem faz a maior despesa são as pessoas de maior renda. Né? Então, se você chegar aqui, por exemplo, na GV, né, fora os casos de estudantes que estudam com bolsas, tudo é de gente de classe alta, média alta e rica. Né? Então, será que tem justificativa social subsidiar o custo da educação dessas pessoas? Eu acho que isso tem que rever. Temos que fazer uma reforma administrativa, não para economizar dinheiro, porque, dado o Instituto do Direito Adquirido, né, eu acho que dificilmente consegue, né, reduzir salários, está garantido na Constituição. Então, se você criar carreiras novas com salário inicial menor, vai levar 40 anos para gerar efeitos duradouros na economia. Né? E eu acho que, finalmente, privilégios. Né? O Brasil continua sendo um país de privilégios. Também escrevi um artigo sobre isso na minha coluna da Veja, e, para minha surpresa agradável, né, o Bruno Carazzo escreveu um livro maravilhoso, com o mesmo título, né? País dos Privilégios. Né? E é uma trilogia, ele se escreveu só o primeiro. E eu estou ansiando para chegar aos dois, porque eu devorei esse livro. Né? E ele mostra a quantidade de privilégios que tem no Brasil. E a classe mais privilegiada é a dos juízes e procuradores. Inacreditável, porque eles têm o poder, através de seus tribunais, de distribuir favores, vantagens, né? Penduricalhos. E agora eles criaram, né, o duplex, ou seja, não é mais o teto, é o duplex, o Bruno Caraza. Você pode ganhar até o que ganha o ministro e pode ter penduricário do mesmo valor. Né? E isso é inaceitável. Certo? Então, eu acho que é hora também de encarar esse problema dos privilégios. Estabelecer de vez por todas que tribunais não podem aumentar salários e vantagem de juízes e procuradores, porque isso é decidir em causa própria. Né? E o que a gente tem visto ultimamente é realmente inacreditável. O juiz recebendo atrasado de 1 milhão, né? Procurador, a mesma coisa. E no fim de ano teve aquele peru do Natal do juiz de lá de Mato Grosso do Sul. Eles tiraram da cartola, todo juiz, todo procurador vai ter, todo juiz, aliás, depois os procuradores fizeram mesmo, vai ter um bônus de Natal de R$ 10.000. Ou seja, R$ 10.000, né, de bônus de Natal, tirado do nada. E tem mais uma coisa, só para concluir, eu poderia ficar horas falando disso aqui, né? Tem que acabar com o orçamento do judiciário. O judiciário brasileiro, a gente não sabe, tem um orçamento paralelo. E você sabe, ou provavelmente sabe, o orçamento tem 3 princípios. O princípio da unicidade, ou seja, um só orçamento. No Brasil teve vários, antigamente. Segundo, o princípio da universalidade. Todas as receitas e despesas têm que estar no orçamento. E terceiro, o princípio da legitimidade, ou seja, tem que ser aprovado por lei do parlamento. Nós violamos esses 3 princípios, e no caso do juiz, todos os 3, tá? Porque é um orçamento cuja receita vem de custas, né? Então ele fere o princípio da unicidade, segundo, da universalidade e da legitimidade, porque isso não é aprovado pelo parlamento. Então, o judiciário viola 3 princípios básicos das finanças públicas. Isso tem que acabar, certo? Então, o juiz, por exemplo, e tem dinheiro, né? O juiz tem muito dinheiro para financiar programas, para financiar museus e assim por diante.
todas as custas dos processos judiciais brasileiros, as multas têm que integrar o orçamento da União de forma transparente. Não tem que ter um poder paralelo formado pelo juiz para decidir como gastar o dinheiro do contribuinte, porque isso é dinheiro do contribuinte. Quando você vai fazer uma transferência de propriedade, você paga as custas, né, desse processo. Isso é uma incidência tributária na prática, portanto, é dinheiro do contribuinte. Não tem que ser, deixa eu repetir, juiz administrando uma parcela dos recursos da sociedade. Tem que fazer isso também. Muito bem, ministro, muitíssimo obrigado. De novo, queria agradecer de coração por o senhor ter dedicado esse tempo. O senhor sabe que eu sou seu fã, não à toa. Obrigado. A gente o tem como presidente fictício desse nosso Banco Central fictício também de Sucupira. Então, muito obrigado. Espero contar com o senhor mais vezes. E é sempre uma conversa muito agradável, né? Eu sempre gosto muito de conversar com o senhor. Então, muitíssimo obrigado e espero vê-lo em breve. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Foi um prazer. Adorei a conversa, né? Na próxima estarei à disposição, é claro, dependendo da minha agenda, mas eu darei um jeito de falar com você. Muito obrigado. Beleza, até mais. Bom, para você que está aí, não esqueça de se inscrever, se ainda não se inscreveu no canal, ativar o sininho e ativar aí os lembretes e também deixar o like nesse vídeo, que isso tudo ajuda o YouTube a reconhecer e propagar mais essa mensagem por aí. Esse foi o nosso Esquina Sucupira, edição especial com a participação do nosso querido Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda na época aí do governo Sarney, e que foi até citado pelo Lula aí em uma das passagens, né? O Lula um pouco nervoso com algumas críticas do ministro Mailson sobre a política econômica que a gente tem visto aí nos dois últimos anos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês todos tenham gostado. Tem mais convidados para a gente trazer para essa edição especial, essas edições especiais do Esquina Sucupira. Então, a gente se vê numa próxima oportunidade e avante, Sucupira! Usarei a palavra difícil.